Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Está começando mais um quadro Rádio MP Entrevista. Eu estou com o Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Gustavo Castro Lavorato da Rocha, e a Florence de Oliveira Assis Lavorato da Rocha. Ela que é cirurgiã cardiovascular intensivista e atua em angiologia. Eu quero falar com esse casal que é um grande exemplo sobre autismo. Primeiro, como vai, Florence? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, você. Muito obrigado, muito bem. E Gustavo, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Nós que agradecemos mais uma vez, Oswaldo, por esse espaço para a gente. É o espaço, oportunidade de divulgar aquilo que é importante. É isso aí. E é o nosso mês agora, né? Quero falar sobre a experiência de vocês como pais, como profissionais e principalmente à frente do projeto Montando um Time. Contextualizando, o Gustavo e a Florence são pais de 5 filhos, sendo 2 identificados com o espectro autista. Aliás, vamos aproveitar, eu quero, eventualmente, se eu errar algum termo, eu gostaria que vocês me corrigissem para que outras pessoas, caso cometam o mesmo erro, aprendam também. E vocês criaram um projeto chamado Montando um Time. Explica pra gente o que é esse projeto, primeiramente. O Gustavo tá aqui, mas como ele fala muito calmo e a gente não tem um tempo muito longo, então é a mamãe que fala, porque mamãe fala rápido, né? O Montando um Time surgiu quando a gente morava no Rio Grande do Sul. Ele era procurador lá do Rio Grande do Sul, nós morávamos em Santo Ângelo, e eu trabalhava lá também. E é que a gente teve um pouquinho mais de filhos do que o pessoal normal, né? Pergunta se é mormon, se, né? Não tem um urologista excelente pra indicar pra vocês, não tem televisão em casa, tá? E aí foi uma forma de ter um canal pra gente poder compartilhar fotografias, Instagram, vídeos dos meninos para com os avós. Porém, chegou uma época que todos os hospitais começam a pedir pessoa jurídica. Eu tinha começado a fazer uma reforma nesse apartamento que a gente mora aqui. Aí eles tiraram a minha carteira assinada, eu fui embora. Eu falei, Gustavo, vamos mudar. Morei 3 meses na casa da minha sogra, até a obra ficar pronta. E aí, nisso, veio montando o time, e aí ele ficou meio assim parado. A gente já tinha 3 filhos, o Benício tem 9 hoje, o Theo e o Luca, que são gêmeos. Depois vem o Mário, e o último que é o Filipo, que tem 3 anos, sendo o Mário e o Filipe no espectro autista. O que acontece? A gente já havia mudado pra cá, o Mário nasceu, normal, tudo bonitinho, arrumadinho, certinho. Mas o Mário, ele era uma criança diferente. Ele não tinha um contato ocular, ele não olhava no olho. Ele era muito bravo, ele era irritadiço, ele não deixava eu pegar nele. Durante, acho que os 2 primeiros anos eu não peguei nele, ele nunca me deu um beijo. No Gustavo, eu grudava no Gustavo. Tinha dia que às vezes eu tava dando leite pra ele e não fazia o contato ocular. E aí começou a época que era pra balbuciar, falar algumas palavras, cadê? Nada. E meu sogro é pediatra e fala, não, fica tranquila, ele não fala, mas ele faz muito mais que muitas outras pessoas. Sim, ele fazia. Ele pegava a minha mão, a do Gustavo, levava na torradeira, onde ela ficava, mostrava. Às vezes ele até pegava a torradeira, ele pegava o pão, entregava o pão, pegava a margarina, a manteiga, a faca, entregava. E ele não falava. Pra mim, ele era 100% não verbal. Pro pai, ele até cantava umas músicas. A nossa babá ajudou a preencher o queiximento, que ela foi mais ou menos assim, um meio termo. Existe, isso é até uma informação até bem importante divulgar, no site da Sociedade Brasileira de Neuropediatria, um questionário do neurodesenvolvimento infantil. Então, as crianças que vai chegando 1 ano e meio, 1 ano e 8, 9, e que não falam nada, existe um questionário, você imprime e você começa a preencher. A sua criança tem que estar sempre progredindo. A minha sempre progrediu, mas quando chegou a hora da fala, não veio. Mas ele nunca regrediu em outros fatores. Porque quando é que começa a criança a regredir em outras coisas, aí tem que procurar mesmo e mais rápido ainda. Aí eu falei, tá errado, 1 ano e 6 meses não fala, aí vem um iPhone, né, que te lembra das lembranças de 1 ano atrás, 2, 3. Peraí, mas os meus gêmeos que nasceram prematuros de 33 semanas, com 1 ano eles estavam falando frase. Aí a fono, eu já fazia fono aqui com o Theo, o Luca e com o Benício. Falei, quem é esse tem até dezembro pra esse menino falar, esse menino puxar a língua desse menino, que esse menino tem que falar. Ela sabe, tem que falar. Aí eu conversei com um colega, fizemos um questionário, esse menino é autista. Aí a gente entra mais ou menos como que faz a questão do diagnóstico. Balbuciou, ele falou palavras, mas na hora de falar uma frase, ele não falava uma frase com função. Em vez de falar assim, eu quero queijo, ele falava queijo. E além de tudo, ele tinha comportamento disruptivo. E nessa a gente tá aí com terapia. Nós não vamos ser aquela família que roda 10 neuropediatras para poder ficar escutando um diagnóstico que você
não vai ouvir. Eu arrumei todas as terapias no mesmo dia, marquei, agendei e desde então. Hoje o Mário é uma criança verbal, extremamente amorosa, comunicativa. O Filipe, que batia a cabeça, não bate mais. Ele fala com função. Tanto ele quanto o Mário, os dois conseguem brincar. Ele consegue fazer mais de 1 ou 2, 3, porque assim, Mário pega o estojo, abre, pega o lápis, a borracha e dá pro papai. Isso é uma coisa simplérrima, né? Mas aí tem 4, 5 comandos. Às vezes o Mário não fazia um. Então, assim, hoje ele faz tudo. Ele brinca com o irmão, mas tudo à base de terapia. E uma coisa que eu sempre falo que é o mais importante: você não precisa ter o diagnóstico fechado. É possível se fazer um laudo provisório e sim começar a fazer as terapias. Você não tem o diagnóstico, mas não deixe de fazer as terapias. Ninguém morre por fazer terapia. A fono, TO, psico, a intensidade, tudo como tem que ser por direito, pela lei, convênio, isso não tem essa. Aqui teve uma família que sofreu depois disso um não da escola. Vira pra mim e falar pra mim que meu filho não seria bem-vindo na escola. Foi o meu primeiro não. Aquele não que te dói, que te machuca. Mas, em contrapartida, ele foi extremamente bem acolhido na EMEI. Aí, depois desse não, que foi muito dolorido, a gente passou a se engajar mais. Criamos o nosso podcast, que hoje, inclusive, está fazendo 1 ano, no YouTube, montando um time, aí é só filtrar por canais, porque senão só tem jogos de futebol. Aí, esse não foi realmente muito dolorido, mas foi muito bem acolhido, foi muito bom, porque a EMEI fez, acho que o que ninguém faria pelo Mário, e faz hoje pelo Filipe. Aí ele foi, o Mário nos surpreendeu. No primeiro dia de aula dele esse ano, foi dia 5 de fevereiro, eu falei pro Gustavo, falei assim, Gustavo, nós precisamos mandar uma mensagem para os pais dessas crianças. Essa foi a minha maior lição esse ano. Não adianta a gente querer que você, pai, por exemplo, ensine que o seu filho tem que ser inclusivo, ou quer que o seu filho seja inclusivo e aceite o outro, se eu coloquei o meu filho na escola no meio do ano e eu não tive a coragem de pegar, de escrever um texto no grupo de mães da sala, explicando quem é o Mário, como ele funciona, o que ele tem, por que ele está chegando lá nessa idade, tudo o que aconteceu com o Mário. E isso fez a total diferença. E os pais foram muito acalentadores. O Mário foi muito bem recebido, eu não tive problema nenhum. A gente também faz simpósios. O nosso próximo simpósio é 4, 5 de outubro. Nós já estamos na 3ª edição. E, além disso, a partir do momento que a gente passou a falar isso com as famílias começaram a entender. E aí sim, eles educam os filhos a perceber que o diferente não é ruim. No meio disso tudo, a gente criou, montando um time assessoria empresarial. Qual que é o nosso objetivo? A gente tem como objetivo de fazer Belo Horizonte a primeira capital verdadeiramente inclusiva do país. Ah, você não é cirurgião? Sou cirurgiã ainda, trabalho em CTI, tem conta para pagar, tem terapia para pagar, mas a gente tem um projeto onde a gente procura treinar todos os ambientes. Se você me chamar no açougue, eu vou. Se você me chamar na borracharia, eu vou. Se você me chamar na rádio, eu vou. Nós criamos um selo, que é o selo de ambiente inclusivo. A gravatinha, ela não é uma coisa universal. Foi elaborada por mais velhos e não eram autistas. E aí o pessoal mais jovem hoje foi e criou o infinito com as cores. Botamos quebra-cabeça dentro do infinito, que ó, perfeito. E fizemos 2 locais de projeto piloto. A gente faz uma palestra, a gente treina pessoas de 2 turnos, pelo menos 2 de cada turno, e depois a gente pega, deixa um livro, a gente deixa abafadores de som, a gente deixa os colares de identificação, e lá, por acaso, tinha uma brinquedoteca, que estavam uns brinquedinhos mais breves assim. Podemos fazer um espaço aqui de sensorial? Eu vim aqui em casa na mesma hora, roubei os brinquedos do meu filho tudo, levei pra lá, e lá a gente criou o primeiro espaço verdadeiramente inclusivo de Belo Horizonte, com um espaço aqui de sensoriais, ensinando e educando o pessoal que faz o atendimento, e caso o autista tiver uma crise, vai falar com a mãe, a forma como abordar, nós temos treinamento, tem um espaço kids ali que tem um brinquedo sensorial, às vezes ajuda a criança a ser regularmente, né? Melhor. Ou você prefere ficar aqui, quer que eu veja uma mesa mais um tanto mais reservado, que deixe bem claro, nós temos treinamento. E a gente está sempre vigiando. A gente tem os nossos autistas espiões também. Então, a gente faz esse trabalho em todas as empresas. Quem chama, a gente está indo. E Florence, o que falta para as empresas? Vamos focar em Belo Horizonte, você comentou que o desejo de vocês é que Belo Horizonte seja a primeira capital verdadeiramente inclusiva. O que falta, primeiro, para as empresas, instituições, de forma geral, serem realmente inclusivas? Primeiro, não coloque preço no trabalho dos outros.
Você não sabe quem está por trás de mim. Eu faço cursos, eu faço pós. Junto comigo tem meu marido, tem uma psico, tem uma fono, tem uma TO, tem uma pedagoga. Ai, mas é muito dinheiro. Não, não é tanto assim. Tem lugar que ganha isso aí em metade de um dia. É muito fácil a gente colocar preço no trabalho dos outros. Mas a gente tá sempre ali, tá vigiando, tem um selo, o selo é anual. A gente só coloca o selo depois que realmente passa no treinamento. Tudo certinho. A palestra, a gente vai na empresa, a gente olha o tamanho da empresa, vê quantas pessoas precisam, dependendo da quantidade que precisa, a gente precisa 2 pessoas em cada turno, 4 pessoas em cada turno. A gente palestra, a gente dá assessoria, também treina um salão, a gente fotografa um salão inteirinho, pegamos isso, transformamos um PDF, mandamos pra mãe que sabe que aquele salão é inclusivo, ela marca com 72 horas de antecedência, leva pra fono e pra TO e pra psico, eles treinam a previsibilidade desse corte de cabelo para que quando ele chegue no salão, ele não sinta tanta crise sensorial. Tem abafadores também e também temos o cordão de quebra-cabeça. Todos os locais a gente faz isso e aí a gente deixa um livro muito fácil de ler, que seu nome é Davi e ele é autista, que é bem legal. Com o Salão do Pedrinho, então você descreveu assim, se a empresa deseja, quer fazer um planejamento para se tornar inclusiva, eles contratam vocês para que vocês façam uma consultoria. E a partir daí, claro, naturalmente, terá de haver várias mudanças, né? Você já falou bastante sobre o ótimo, lindo trabalho que vocês fazem, dicas para quem quer procurar ajuda. O nosso site vai entrar no ar no dia 18 de junho, porque é uma outra data importante do autismo. E fora isso, a gente tem o nosso Montando um Time, que ele está saindo da parte da burocracia, do direito, é a Associação Montando um Time, que é o que a gente hoje gasta muito em terapias, poder estar fazendo isso de forma gratuita, sem custos, sem ônus, assim como tem o Manudal. A gente também quer ter a nossa associação para poder estar fornecendo tudo isso de forma gratuita, com profissionais de qualidade. Hoje em dia eu ainda atendo bastante mães que pedem ajuda, socorro, o pai que abandona. A gente procura dar, mesmo via Instagram, orientar, acalentar, incluir. Eu tenho 2 amigas que são neurologistas. A gente tem um combinado que a gente faz, cada uma atende uma criança autista de graça por mês para mim. E aí tem o pessoal que faz as terapias também. O nosso público é o público técnico. A gente ajuda, orienta, porque a maior resistência geralmente realmente é o pai. E aí a gente tem esse olhar público. Então eu, sim, recebo denúncias de escola, denúncias gravíssimas. Tô pra dar uma passeadinha no Ministério Público. Até no nosso Instagram tem um videozinho que é muito bonitinho, que a gente fala que todo autista precisa de advogado, terapia e uma mãe barraqueira. Em casa tá ótimo, tá completinho. Eu falo que o autismo é uma causa muito solitária, tá? Por que ela é solitária? Só entende quem tem dentro de casa, quem convive com é o pai e as pessoas que trabalham na casa, quem trabalha na causa ou uma pessoa que resolveu fazer disso um propósito de vida. Já aconteceu com gente que a gente conhece muito próximo. A criança com TEA, ela tem uma série de direitos, tá? Dependendo da companhia aérea, ela tem direito a 80% de desconto do acompanhante. Ele tem direito a comprar um carro com isenção de IPI, não pagar IPVA, meia entrada no cinema, desconto no ônibus. Existe uma série de leis. Tem pai que gosta do diagnóstico, depois, quando fica sabendo o que ele vai ter de vantagem. É assim, é tão decepcionante. Só tá a frase que eu ouvi, não. Ele só tá querendo ver aquilo que ele vai ganhar com o filho dele ser autista. Você vai me perguntar, você tem irmãs? Sim. Tem 2 irmãs, um irmão. Gustavo, tem irmã? Sim, tem uma irmã. Me pergunta agora, quantas vezes elas vieram aqui, falaram, deixa que a gente fique aqui para vocês poderem saírem? Eu vou te responder, nunca. Sabe quando eles todos presenciaram uma crise? Nunca. Elas deixam as coisas na portaria para não subir, tá? Então a rede de apoio não existe. Às vezes você tem uma rede de apoio muito mais forte na amizade e no grupo de mães, porque os autistas eles são bem unidos. Então, por exemplo, os locais que a gente já treinou, nossa, maravilha, tem que fazer isso. E aí isso pega, isso se dissemina. Então, assim, claro que tem famílias que ajudam e tudo, mas não é meu caso. Eu sou de Oliveira, a mãe do Gustavo já é mais idosa, o pai também, mas ela sempre que pode, ela colabora. Mas a rede de apoio não é muito bem essa. E 80% dos pais abandonam seus filhos e suas esposas. Fora a quantidade que comete suicídio, que é muito alta.
E falando em Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para o nosso Gustavo, que tá aí ao seu lado. Você comentou desse abandono dos pais, e ele faz parte desses 20% que nunca deveriam ser 20%, deveriam ser 100%, né? Gustavo, para finalizar o nosso papo, eu queria saber de você, o que os seus filhos, esses 5, te ensinam, e principalmente o Mário e o Felipe? É uma pergunta difícil, porque cada dia é um aprendizado novo, né? Eu acho que talvez eu aprenda mais com eles do que eles comigo propriamente. A gente, lógico, tenta ensinar valores de honestidade, bondade, igualdade, aprender a cuidar, eles cuidam de muito dos autocuidado, outros. né, entre eles, mas acho que na verdade o ensinamento maior é com a gente, pra gente, é a dedicação que a gente tem, o orgulho de ver os resultados, né, de fazer a diferença na vida deles e principalmente o retorno, né, que é o sorriso, a alegria no rosto. Você escutar uma mãe que você nunca escutou, mas igual eu falei, ele não chegava perto de mim, não me abraçava, mas veio o Filipe e mostrou pro papai que não te quero, não pego, não deixo você me pegar. Durante 2 anos o Filipe não quis o papai. Então assim, cada autista, ele tem seu espectro, ele tem a sua demanda, não existe uma receita de bolo, isso tudo é feito com o seu neuro, com as TOs, as fonos, psicopedagoga, tudo, e nunca desista jamais. A gente sempre fala que inclusão não é chamar para festa, inclusão é convidar para dançar. Essa é uma frase que a gente sempre usa muito. E aí a gente está na batalha, a gente faz simpósios para poder conscientizar. Nossos simpósios geralmente são 50% solidários, a gente fornece tanto para o pessoal da educação, da saúde, do direito, os estudantes, professores, da paz, do estado de Minas todinho. E o nosso próximo é dia 4 de outubro. E quem quiser saber mais é só procurar nas redes sociais por @montandumtime. A gente responde qualquer dúvida. O nosso Instagram, @montandumtime, tem lá o direct da mensagem e tem ali contato. O contato que está ali é exatamente o meu telefone pessoal. E qualquer coisa que precisar de qualquer ajuda, orientação e tudo, é só mandar no direct que sim, sou eu quem respondo. Eu e o Gustavo. Mas demora um pouquinho, mas a gente responde. Muito bom ter pessoas como vocês para colaborar e para a gente poder conversar e ter esse nível alto de conversa. E eu quero agradecer ao procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Gustavo Castro Lavorato da Rocha, Florence de Oliveira Assis Lavorato da Rocha, cirurgia cardiovascular, intensivista, atua também em angiologia, é mãe, palestrante, os dois. E autista, porque o meu diagnóstico chegou o ano passado, no início do ano. E autista, é verdade. E pais do Benício, Theo, Luca, Mário e Filipe. Gente, a gente tem 5 meninos. Florence, termina esse nosso bate-papo com essa frase que você me disse agora. Inclusão não é chamar para a festa. Inclusão é convidar para dançar.